Vocês já devem ter observado que a célula tem várias organelas, mas uma das principais são aquelas contidas no interior do núcleo, que é o nosso material genético. É no material genético ou no DNA que nós temos toda a nossa história, é como se fosse um livro. E as 4 bases nitrogenadas formam uma sequência de letras que contam a história daquela célula. Nós temos algumas células que têm o mesmo número de cromossomos que nós, da espécie humana. Então existe, por exemplo, alguns vegetais ou outros organismos vivos que têm até mais material genético do que a gente. A espécie humana tem 46 cromossomos. 23 que vieram do pai, 23 que vieram da mãe. No caso de uma mulher, nós temos os cromossomos sexuais, que é o XX. No caso de um homem, os cromossomos sexuais é o XY. Em cada DNA, em cada um desses cromossomos, nós temos sequências de genes. Os genes são formados pelas letras A, T, C, né, que correspondem às 4 bases nitrogenadas. A sequência dessas letras é como se fosse a nossa impressão digital. Ela é única para cada espécie. Porém, nós temos algumas variações dentro da mesma espécie, que é o que dá, por exemplo, características diferentes para as pessoas. Algumas têm olhos castanhos, outras têm o cabelo mais castanho, enfim, ou o tom de pele e várias outras características, inclusive a ocorrência de doenças. Mas existe no material genético, no DNA, alguns trechos que são trechos que não são codificados. Esses trechos, eles são chamados de telômeros. Os telômeros é algo muito curioso porque eles ocorrem sempre nas extremidades do material genético. É como se fossem a pontinha dos cromossomos. São sequências repetitivas com a mesma sequência de bases nitrogenadas. Quando eu tenho a transferência, né, a leitura desse DNA e ele é então transcrito para um RNA mensageiro, essas sequências são repetidas em RNA. E essas sequências, então, quando vão ser traduzidas pelo ribossomos, não são traduzidas em nada. Então, para que servem esses telômeros? Para que servem esses trechos que não têm a rigor nenhuma tradução, não vão gerar nenhuma proteína, não vão gerar nada? Bom, durante muito tempo, eles foram estudados e descobriram que esses telômeros eles vão sendo reduzidos a cada divisão celular. É uma espécie de marcador de tempo. Então, existem algumas enzimas chamadas de telomerases que vão fazer sempre a redução e com o passar do tempo, eles vão se perdendo. É como se fossem no cadarço aquela pontinha de plástico do cadarço do tênis. E imagine que a cada vez que você fosse vestir e amarrasse esse cadarço, ela ficasse se desgastando, até que chegasse num ponto que essa pontinha não existisse mais e o teu tênis não conseguisse mais ser amarrado. É mais ou menos assim que funciona a história da célula. Nós vamos tendo divisões celulares sucessivas e a cada período de tempo elas vão se reduzindo. Bom, essas são as características do telômero. Se você olhar na imagem, eles vão aparecer com esse marcador destacados, né, com um pouco mais de brilho, e essa é uma imagem de microscopia eletrônica. Então, se ele vai se reduzindo, ele conta a nossa história ou revela a nossa idade. Evidentemente, essa não é a única forma de medir a nossa idade, mas os telômeros medem a idade da célula. A principal função do telômero, de certa forma, é proteger o material genético. Por isso que existem algumas patologias onde o telômero é um pouco curto. Então, a cada período de tempo, já que o telômero vai se reduzindo, poderia chegar a um ponto onde a quebra pela telomerase ou a quebra dessas extremidades poderia alcançar algum gene e esse gene funcional poderia levar a alguma letalidade ou, por exemplo, alguma alteração no hormônio, então alteração na estrutura do organismo vivo. Telômero, ele tem uma origem que significa do grego parte final. Essa parte final, então, faz com que nós tenhamos uma história, com que nós tenhamos uma redução e a redução conta a história de vida. E quando o telômero acaba? A rigor, quando o telômero acaba, significa dizer que a célula vai entrar em senescência. Ela já vai estar entrando em estado de velhice e poderíamos dizer que o organismo já estaria chegando ao final da sua idade ecológica. A idade ecológica é o máximo que uma espécie tem condições de viver.
Pensando na espécie humana, por exemplo, nós temos aí uma longevidade, né, ecológica que vai chegar até, por exemplo, uns 80, 90, até 100, 110 anos. Nós não vamos encontrar indivíduos da espécie humana, por exemplo, com 200 anos. E organismos que vão chegar à fase adulta, né, e de certa forma vão ter na redução desses telômeros, se eles já forem reduzidos por algum outro motivo, pode gerar alguns danos que estão relacionados aí ao material genético, levando a algumas patologias. Bom, à medida que as nossas células vão se dividindo, elas vão regenerando tecidos, vão regenerando órgãos e esse telômero vai cada vez reduzindo e com o passar do tempo eles vão ficando mais curtos. Bom, quando eles ficam pequenos o suficiente, eu já tenho esse mecanismo que vai indicar a velhice, não só da célula, mas também do organismo como um todo. Esse biomarcador, como comentei, ele não é o único. Nós temos outros biomarcadores, mas ele chama muito a atenção dos pesquisadores. Isso porque o comprimento do telômero ele não é o mesmo em todas as espécies. Algumas espécies que são mais longínquas têm os telômeros um pouco mais longos. Outras espécies elas vão ter o telômero um pouco mais curto. Podemos generalizar com essa informação? De certa forma, não. Não posso dizer, por exemplo, que um animal que viva 2 anos tem um telômero muito curto, ou algum outro primata, né, que viva mais tempo, ou outro réptil que tenha uma longevidade maior do que a nossa, tem um telômero mais longo. E sabe por quê? Pela dificuldade de padronizar a medida desses telômeros. Para que vocês tenham uma ideia, ele vai se deteriorar mais ou menos uma média de 11 quilobases a cada mais ou menos cerca de 4 quilos, para chegar em 4 quilobases na nossa velhice. E uma quilobase corresponde a 1000 pares de bases nitrogenadas. Podem existir algumas patologias que acelerem essa degeneração. E outras, né, que essa é a grande pesquisa, né, o grande alvo de pesquisa, é como reduzir a quebra, né, e a perda desses telômeros, porque assim a gente poderia evitar a emergência de algumas doenças aí que são chamadas de degenerativas. Bem, se eu tenho um trecho que não é traduzido e eu tenho aí, por exemplo, uma relação com a longevidade, fica claro que estudar os telômeros não só tem a ver com retardar a velhice, né? Será que temos aí a juventude, né? A fonte da juventude? Mas não é só apenas para isso. A ideia também é que a gente possa reduzir a incidência de cânceres que estejam relacionados com a idade avançada e várias outras patologias que hoje têm sido observadas em função da nossa maior longevidade. Vejam, antes, né? Podemos dizer na década de 30, década de 40, a idade máxima que um ser humano poderia estar alcançando era em torno de 40, 50 anos. Nessa faixa etária, a maior parte das pessoas acabavam morrendo por doenças chamadas de doenças infecciosas. Então era, por exemplo, uma peste bubônica, uma gripe ou algumas patologias normalmente relacionadas com vetores. Insetos, ratos, por exemplo, e isso naquela época muito relacionado com saneamento básico. Agora, nós temos uma condição sanitária melhor, uma maior quantidade de vacinas, várias outras estratégias que têm aumentado a nossa longevidade. Então, o que vem acontecendo? Aumenta, então, aquelas doenças que vão estar relacionadas com uma idade um pouco mais avançada. Qual que é a tendência, então, que nós podemos ver? Nós temos a ideia, né, o princípio das pesquisas hoje envolvendo o estudo dos telômeros, é arrumar uma forma para que essas enzimas, ou seja, né, ativar essa telomerase de forma que ela possa curar pessoas de doenças que estejam relacionadas com a perda, né? Então, se eu tiver uma redução desse telômero, por exemplo, essas doenças raras, elas deixariam de existir ou deixariam de ser observadas dentro dessa condição. Então, não é só a fonte, né, de toda a juventude, mas também para o tratamento de várias doenças. Não é fácil estudar telômero, ainda não se tem um padrão de estudo. Alguns laboratórios fazem análises com metodologias distintas, o que acaba complicando muito a comparação entre esses dados. Então, até mesmo essas informações relacionadas com o tamanho do telômero em diferentes espécies deve ser observada com muita cautela. Mas mantenha-se sempre informado, porque a área da genética é uma área continuamente, né, que vem tendo muitas pesquisas e vale a pena sempre saber e ficar por dentro do que está acontecendo no mundo e no universo do DNA.